Fala aí, pessoal, bem-vindo ao canal Fala Professor. Tudo bem com vocês aí, graduandos da Estácio, licenciandos? Todos que estão fazendo licenciatura para se tornarem professores, não é? Levando conhecimento aos nossos alunos através de uma didática, não naquela didática, né? Tradicional, né? Aquela que o aluno é como se fosse um mero receptor de conhecimentos, de informações, né? Onde as informações eram colocadas dentro da cabeça dos alunos e o aluno recebia aquela informação de forma passiva. Então, a didática vem ensinar muito com relação a isso, né? A essa visão que se tinha antigamente, né? Desculpe aí, minha dicção hoje está muito ruim. Hoje então, pessoal, é muito importante para quem está fazendo licenciatura, né? Estudar bastante essas matérias, né? De didática, que vão trazer um embasamento muito grande para vocês quando vocês se depararem com a temível sala de aula com os alunos. E outra coisa, tudo que vocês estão aprendendo ali, vocês acham que vai dar o embasamento para vocês lidarem com todas as situações complicadas com as quais vocês vão se deparar no dia a dia, na sala de aula? Não se iludam. Pessoal, é, tudo é questão de experiência, tá? O que vai contar muito será a experiência que vocês vão adquirir. Deixa vir a experiência, não pense muito na questão didática, metodológica. Não existe um método, uma receita para se ensinar, como se fosse uma receita para se fazer um bolo, tá? Não conseguimos ter um mapa, nada que nos oriente assim. É claro que nós temos sim algumas coisas assim, poxa, é importante que você tenha conhecimento do conteúdo que você vai lecionar. Porque se você não tiver conhecimento do conteúdo que você vai lecionar, você vai passar insegurança para os alunos e eles perceberão. Os alunos eles conseguem perceber quando o professor não tem, quando ele se embaralha, quando ele se perde, e aí você já perde um pouco da credibilidade, tá? Então passem, estude o conteúdo, demonstre bastante conhecimento com relação ao conteúdo. E o que você não souber, se o aluno fizer uma pergunta assim, aquela pergunta, Jesus, sempre tem aquele aluno que faz aquela pergunta que está fora daquilo que você estudou. Aí você seja humilde e diga a ele: não sei, eu vou pesquisar e na próxima aula, né? Eu trago para você a resposta que eu consegui obter através da pesquisa, tá? É isso aí, pessoal. Temos que ser humilde. Eu já cometi vários erros. Eu já disse para aluno que não sabia, que iria trazer. E pesquisava e trazia, né? Porque o professor não tem obrigação de saber tudo. Muitas vezes o aluno quer fazer uma pergunta que está fora do campo, da área de atuação do professor. Às vezes eu estou dando aula de, digamos assim, de língua portuguesa e de repente o aluno vem com uma pergunta sobre ciências. Tio, como é que, Não, tem aquelas perguntas complicadas, né? Um aluno chegou para mim e disse, me perguntou, tio, como que os como que os bebês nascem, né? Como nascem os bebês, né? Olha, eu confesso que eu fiquei sem saber o que dizer, porque eu dou aula para alunos de 7, 8, 9 anos, e essa turma era a turma de 7 para 8 anos, né? E você não pode dar uma explicação científica para eles, até porque se você usar uma linguagem técnica, eles não vão entender nada, né? Se você falar a questão de espermatozoide, óvulo, né, que é fecundado, mas eu acho que o aluno queria saber mesmo era como era sabe, né? Como que, né? Que ocorre, né? Assim, os preâmbulos, né? E foi uma pergunta assim bem capciosa. O aluno ele sabe aquele aluno que faz aquela pergunta, né? Ele tirei aqui, pessoal. Desculpa. Sabe aquele aluno que faz aquela pergunta? É
que ele já sabe mais ou menos a resposta, aquele aluno espertinho que já deu umas navegadas na internet, já sabe mais ou menos como é que é, porque tem muitos alunos é, que você às vezes julga pela idade, mas as crianças estão tendo acesso a conteúdos que não deveriam, né? Não deveriam, não é verdade? Muitas vezes no YouTube eles acabam vendo vídeos, assistindo vídeos, né? Tendo acesso a vídeos que passam conteúdos para os quais o processo cognitivo deles não está preparado para absorver e entender é, aquele conteúdo, né? Entendeu? Esse conteúdo e muitas vezes eles fazem perguntas ao professor para testar, não é verdade? Eles já sabem como que são as coisas. Eu não sei por que a Estácio não quer abrir aqui o CIA, o Sava da Estácio não quer abrir. Vou aqui tentar abrir de novo só. Eu tenho que logar aqui com a minha conta. Eu tô achando que a internet caiu. Oxe, minha internet caiu, pessoal. Então sempre tem aquele aluno que faz aquela pergunta e nessa hora você procura assim, você procura no seu arquivo, nos arquivos nos arquivos mentais, aquilo que você aprendeu e a didática não te socorre nessa hora, entendeu? Não te socorre nessa hora. Tudo é questão de experiência. Você, olha só, muitas vezes o professor ele tem várias barreiras dentro da sala de aula, ele tem que ser autocrítico com relação a tudo que ele fala em sala de aula. Tudo que ele fala em sala de aula pode ter dupla, tripla, múltiplas interpretações. Às vezes, uma resposta inocente que você dá a uma criança, dependendo da forma como a criança leva essa resposta para a sua casa, a mãe amanhã está na porta da sala, braba, querendo te agredir. Ou, na melhor das hipóteses, né, ter uma conversa assim um tanto exaltada. Então, muitas vezes, né, me deparei com mães vindo, né? O senhor falou isso na sala de aula, papapá, que isso, que aquilo. O senhor acha que isso é certo, tal, papapá. Aí você tem que se explicar, né? Tudo que você falar, você tem que lembrar, você tem que contextualizar tudo que você falou, entendeu? Uma vez eu falei com os alunos, bem assim, crianças, é, o estudo é um dos caminhos, né? Eu acredito que é o caminho mais importante que nos leva a. Ih, apareceu uma imagem ali de uma menina com olhos. Isso aí pode tirar um pouco a atenção. Mas eu vou entrar lá na Estácio de novo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Então, pessoal, continuando aqui. É, Eu falei na sala de aula que para os meus alunos que aqueles desinteressados, sempre tem aquele grupo desinteressado que senta lá atrás, que fica naquela conversinha interminável. Eu disse a eles assim: olha aqui, é, e são alunos repetentes, com assim, bem como se diz? São alunos que têm uma disparidade entre a série e a idade em que eles estão, entendeu? Eles estão um pouco velhos para a série na qual eles estão estudando. Entendeu? São alunos repetentes e, e o motivo todo pelo qual esses alunos estavam na condição de repetentes era a falta de atenção. E eles sentavam lá atrás, ficavam brincando, tem mania eles têm falar em mania, não se pode falar isso, tá, pessoal? Uma coisa na didática a gente aprende que não pode falar mania.
costume. Mania é coisa de gente doido, né? Mania, né? Tem mania de ficar com o ombro assim. É mania, né? Eu às vezes tenho mania de ficar assim, coçando a mão na cabeça. Mas eu não sou doido, não. Bem, pelo menos o meu médico não disse que eu não sou. Mas aí, pessoal, é, então, esses alunos, eu falei para eu olhei para eles, olha aqui, se vocês continuarem nessa atitude de conversa, não prestando atenção, vocês vão ser uns perdedores na vida. Entendeu? Vocês querem ser perdedores na vida? Porque o único meio que nós, que somos pobres, eu me colocando na condição de pobre também, né? Que não temos assim, que não temos pais ricos, né? Que não temos mães, né, ricas, que temos uma situação financeira assim, não somos ricos, né? A única maneira que nós temos de crescer na vida, e eu me coloquei, eu falei que eu vinha de uma situação bem, eu vinha de família humilde. Minha mãe era merendeira de escola, meu pai, ele não ligava muito para, vivia na, não quero nem entrar nesse assunto. Então, mamãe ela fazia o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, entendeu? E então, mas ela sempre lutou para que a gente estudasse e aprendesse. E o maior orgulho dela foi quando eu me formei professor. Ela chorou. Um filho meu se formou professor. Os outros terminaram o segundo grau, fizeram contabilidade. Tem uma que fez faculdade agora, concluiu a faculdade. Que felicidade também, né? E eu estou concluindo a minha faculdade. Quero fazer a faculdade, tá? Concluir minha faculdade também. Então eu disse para eles, ó, que o único caminho é esse, né? Vocês querem ser perdedores ou querem ser vitoriosos? Eu sei que o estudo nem sempre garante que uma pessoa vai ter sucesso em tudo na vida. Conhecimento se você não souber usar o seu conhecimento, não adianta. Nós temos que ter muita esperteza, sabe? Sabedoria. A sabedoria é mais importante do que o conhecimento. O que você vai fazer com esse conhecimento que você está absorvendo ali é mais importante do que você armazenar uma enciclopédia na cabeça. Porque Albert Einstein, que foi o gênio da física, que revolucionou a física de Isaac Newton, que naquela época era, né? Newton era o bambambam do campo da física. Aí chegou Albert Einstein e realmente revolucionou aquela física, né? Aquela física assim, não digo assim engessada, né? Porque a física de Newton ainda é usado para lançar satélite no espaço, mas alguns conceitos de Newton foram, digamos assim, é, aquela coisa assim. Albert Einstein ele trouxe uma visão mais ampla da física com a teoria da relatividade. Caraca, meu irmão. Quando ele lançou a teoria da relatividade com aquela forma, E é igual a cm ao quadrado, né? Energia é igual massa vezes a aceleração. E aí, cara, se criou a fórmula. Aquela fórmula deu base para os cientistas criarem até aquela bomba atômica que jogaram lá na Hiroshima e Nagasaki. E Albert Einstein escreveu uma carta arrependido por ter lançado, por ter criado ou por ter desenvolvido a teoria da relatividade e aquela fórmula dele. Ele se arrependeu, assim como o Santo Dumont também se arrependeu quando viu os aviões lançando bombas sobre outros povos, né? Na Segunda ou na Primeira Guerra Mundial, não me lembro direitinho, na história, quem sabe de história sabe exatamente isso. Então, cara, o cientista se arrepende porque todo conhecimento que vem, se você não souber fazer bem bom uso desse conhecimento, então é melhor você não ter conhecimento nenhum, né? Mas voltando à história aí dos alunos, que é uma coisa muito importante quando vocês estiverem dentro de sala de aula, e terem muito cuidado com o que vocês falam para o aluno, porque o aluno vai chegar em casa e vai falar para a mãe.
E às vezes, dependendo do contexto ou da forma como diz, a mãe vai vir na escola com um pau de amassar macarrão para bater na sua cabeça, né? Ou o pai vai vir com. Vai meter o pé na porta e vai querer te agredir, né? Claro que eu já até parei com algumas situações complicadas, né? Mas não chegou a tanto, não. Então eu disse para eles: vocês querem ser perdedores? Ou querem ser, né? Como se a educação realmente desse o poder da pessoa se tornar um vencedor na vida. Não é verdade em todas as situações. Eu sou sincero, eu falo com eles. Com estudo já está difícil. Muito difícil vocês conseguirem alguma coisa na vida. E sem estudo, zerou. A menos que vocês queiram seguir outros caminhos alternativos que são perigosos. Realmente. Tem alunos meus que ganham 10 vezes mais que eu, né? E com quarta série, né? Vou falar quarta série aqui, mas deve. Hoje em dia o que se usa aqui é N2, N3, N4. Alunos com quarto ano, quinto ano, que mal terminou o quinto ano, o quarto ano, né? Chega e fala, ganho mais que você. Tem aluno aqui que ganha mais que eu, sim, entendeu? Alguns até empregos assim legais, mas tem muitos que seguindo um caminho assim não muito certinho, né? Então eu falei isso e de repente não a mãe, mas a aluna chegou para mim e disse: "Ó, tio Carlos, minha mãe é, ficou muito triste com o que o senhor falou. É, o senhor nos chamou de perdedores." Ela tinha dito à mãe que eu chamei ela de perdedora, né? Porque ela estava também no meio da conversinha lá também, né? E ela chegou em casa, ó mãe, a gente estava conversando lá e o professor falou que a gente era perdedores, porque ela não explicou o contexto, aí eu falei, minha filha, eu não chamei vocês de perdedor, eu falei que se eu perguntei, eu fiz uma pergunta retórica, claro que ela não entendeu o que é pergunta retórica, meu Deus do céu. Eu falei, é, gente, tem outras coisas também que outros professores contaram que realmente é complicado mesmo. Você não pode estar falando. E eu expliquei para ela, filha, eu disse que a possibilidade é como possibilidade, não que vocês ou que está sendo, mas se vocês seguirem nesse caminho de não dar atenção, de não prestar atenção no professor, no futuro vai ser difícil, vocês vão acabar perdendo grandes oportunidades, porque, infelizmente, o mundo é uma selva. O mundo é uma selva. Quem encara o mundo como um, um parque de diversão, é lindo, né? Mas não é assim, gente. O mundo é uma selva. É um tentando devorar o outro, né? Tem gente que se utilizam de estratégias para tentar, né? Então, pessoal, voltando ao assunto, eu pausei para pegar uma água ali, porque realmente eu tô com uma garganta meio coisas quando eu começo a falar, às vezes me dá isso, sabe? Tem que procurar até um otorrino para ver isso, que quando eu começo a falar muito me dá isso. Mas aí, gente, continuando, eu tentei explicar para a aluna, dizendo que tal, que é isso, que é aquilo, para papá, mas a aluna ela tinha um carinho especial por mim, entendeu? E tanto que no outro dia ela trouxe uma maçã do amor para mim. Ela sempre fala, tio, eu amo o Senhor, porque eu sou muito carinhoso com meus alunos, entendeu? Eu sou duro na hora que eu tenho que ser, entendeu? Firme, mas eu sempre falo, ouça os seus alunos, entendeu? Ouça bastante, deem ouvido a eles, entendeu? Essa parte humana é muito importante, não é? Hoje se fala muito na pedagogia do amor,
tem como base, acho que Paulo Freire, outros autores, eu acho que realmente tem muitos alunos que são carentes. Você não, olha, dependendo da escola na qual vocês irão trabalhar, vocês vão se deparar com alunos que têm carência não só de coisas materiais, mas também tem a pior carência que o aluno tem, pode ter a carência de atenção, de afeto, de carinho. Tem criança que não sabe nem o que é um abraço de um pai, não é verdade? E muitas crianças, às vezes, têm até traumas. Muitas vezes você vai chegar para abraçar ou para ela se encolhe, ela se tranca, se fecha, e aí você já começa a desconfiar, poxa, por que, que ela tem tanto medo do abraço, Então daí você, se você for procurar a fundo, você vai perceber que são crianças que às vezes sofreram algum tipo de abuso, de violência. Eu já deparei com alunos assim, entendeu? E aí a gente encaminha para psicólogo, para o NAI, para avaliar, para ver, né? Então, cara, a experiência vai dando a vocês. Vocês não vão adquirir isso nos estudos que vocês tiveram, não, tá? Todo aquele conhecimento que vocês adquirem, a didática e tal, vai dar uma base, sim. Mas a maior base vai ser aquela que você vai construir no dia a dia. Com um ano de trabalho, a cabeça de vocês vai mudar muito, entendeu? O primeiro ano vai ser tudo incerteza, não sei, vocês vão procurar a ajuda dos orientadores. O que eu faço nessa situação, nisso, naquilo? Aí, com os 3 anos de trabalho, que é o período probatório, na época era 3 anos, né? E nesse período probatório eu fiquei com medo, porque eles falaram, ó, dentro do período probatório você pode ser demitido, sabe? Se você não atender todos os requisitos, né? Se você não cumprir com. Se você não demonstrar ser capaz de ser um bom professor, entendeu? Cumprir, ensinar. E olha que o maior desafio, né? No primeiro ano, me colocaram para trabalhar na biblioteca, né? Foi o que sobrou para mim. Aí eu ficava sentado lá, tal, emprestando livro, tal. Aí a diretora queria trabalhar um projeto para eu de contador de história. Poxa, eu todo tímido para contar história para crianças. E aí comecei a contando, né, lendo, tal. As crianças não prestavam atenção em nada. Aí a diretora, você tem que ser mais dinâmico, você tem que vamos fazer teatro de fantoche, vamos fazer isso e aquilo. Aí eu comecei fazendo isso, teatro de fantoche, fazendo vozes, colocando. Aí foi que as crianças começaram a ter interesse, né? Mas a diretora percebeu que não, não era minha praia, não, né? Foi quando, no terminando o ano, eu falei, ó, eu quero uma turma agora. Esse negócio de na biblioteca não dá certo, não. Aí me deram o quê? Uma turma de alfabetização. Gente, alfabetização para quem está começando. Jesus Cristo. Todo mundo corria de alfabetização. Todos os professores correm de alfabetização, né? Tem aquele alfabetizador que quer, né? Que gosta, que é o bambambam, bam, bam, que consegue alfabetizar e muito bem. Aqui temos ótimos alfabetizadores no meu município, né? E eu, no início, peguei essa turma de alfabetização. Nossa mãe, Jesus Cristo, me ajuda. Eu tentei aqueles métodos do Babebi Balbu, da abelhinha, Gente, e o período. Um negócio que quando eu estava pegando o jeito de trabalhar com aquele método fônico, né, silábico, aí houve uma mudança. Ai, Jesus, Paulo Freire, meu Deus do céu. Temos que trabalhar a partir de textos. Esse negócio de família silábica, bebebi babu, tá ultrapassado, não pode trabalhar mais isso com as crianças, tem que trabalhar texto. Aí do texto você tira a palavra, aquela palavra você já. Gente, você já, daquela palavra você trabalha os fonemas, né? As sílabas, que você quer trabalhar dentro daquela palavra ali e tal. Foi legal, eu tentei, mas foi um período de transição que bagunçou muito a cabeça de muitos alfabetizadores que até desistiram de alfabetizar por causa dessas mudanças, paradigmas que vêm que para os municípios assim, né? Que tem lá ó, a sua nascente nas faculdades, né?
Aquelas pessoas que ficam estudando pedagogia, né? Falando assim, vamos fazer isso, vamos tentar isso, as teorias de Paulo Freire, de Vygotsky, de Anna Teberoski, de... é, tem até uma Vaz aí que é ótima, ó. Se você quer ter conhecimento nessa área aí, leia Thelma Vaz, que é muito bom também, tá? É mais flexível, né? Aí eu fiz o Profa, né? É, depois eu fiz o outro curso todo, né? Capacitação para trabalhar com isso. Olha, tivemos que mudar a nossa cabeça, ou seja, fazer uma mudança, né? Trocar tudo aquilo que estava lá, estruturado, desestruturar tudo, como diz Piaget, né? Desestrutura para poder reestruturar, né? E a cabeça, olha, foi um período difícil. É, alfabetizar a criança não é difícil. Dependendo da criança, ela aprende sozinha. Você não precisa nem de muito esforço. A criança já descobre o mistério de como escrever, porque é um enigma, né? A criança cria hipóteses sobre escritas. Tem vários níveis, né? Tem o nível silábico, né? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, alfabético, alfabético inicial, alfabético já consolidado. E tem subníveis, né? Tem silábico alfabético inicial também, né? E, e aí você tem que conhecer todas essas tecnologias para poder identificar e trabalhar com base nisso tudo, tá? Eu estou falando aqui mais na área em que eu trabalho, tudo isso, aquilo. Mas voltando àquela questão, né, dos conhecimentos que você adquire através dos estudos para a licenciatura, é, se você for trabalhar com um público assim, mais tipo adolescentes, você não vai ter tanto problema assim. Mas você tem que ter cuidado muito com o que você fala mesmo, tá? Principalmente quando é adolescente, né? Porque uma palavra sua, o professor, gente, vocês não sabem a influência que um professor tem na vida, na mente de um adolescente. Por isso que eu odeio professor que faz curso de pedagogia, porque tem muito professor aí que parece que é maluco, que entra nessa área aí, é perigoso. Deveria fazer um teste psicológico antes de entrar nessa área. Porque se você vier com ideologias. Gente, eu já vi professores querendo politizar alunos, demonizando políticos, mostrando cenas assim daquele povo que foi exterminado pelos nazistas, né? E entre eles estavam essas minorias, ciganos, né? O Hitler, né? Eles exterminavam ciganos, homossexuais, é, judeus, negros também, né? Acredito que os negros também. E até porque lá naquela área lá não tinha tanto, né? Mas se bem que ele utilizou até negros para guerra, né? Na guerra, né? Pessoal, então, e dizendo assim, ó, se vocês votarem, né, nesse candidato, ele vai fazer isso com vocês. E cara, quando eu vi aquilo, um professor, né, que trabalha, professor da tarde, que trabalha com alunos do quinto ao nono ano, fazendo isso, a minha vontade foi ir à diretora e falar, né? Ó, tem um professor que está fazendo isso aqui na escola, pá. Mas gente, eu não acho isso legal. Melhor é conversar com o professor para ele repensar o que ele está fazendo, né? E aí tal, para papá, peripipi, né? Esse professor veio a ser diretor, né, da escola. Acho que saiu de sala de aula, né? De repente foi até por essas questões, né, políticas, né? Então não leve política para a sala de aula, tá? Não é dizer que você não vai falar de política, mas não fale em questão de partido, tipo assim. Fale de política de uma forma assim, sem fazer impor suas ideias, né? Deixa que eles discutam. E aí, como é que você sabe? O que um político faz? Qual o papel do político? E aí, né? Pá. Não tente induzir nada. Deixe que eles reflitam sobre tudo isso, entendeu? Então é muito perigoso.
Mas eu, como são os meus pequenininhos, eu não posso nem estar falando isso, nem falo, né? Às vezes um fala, eu voto no fulano, eu voto nesse. Ah, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Eu falei, gente, cada um com seu político, tá? Se você gosta desse político, tudo bem. Você tem seus motivos de votar nele. Se você gosta desse, tudo bem. Mesma coisa, religião. Religião é outra coisa que não se pode, você não pode impor sua religião ao aluno. Você pode até falar que você é católico, que você é evangélico, que você é espírita, por que não? Fala. Ou que você é ateu. Diga isso. Na própria Estácio aí, tem uma matéria de diversidade, né, trabalhando a questão das diversidades, né, que fala que o professor ele pode, mesmo que ele seja alvo de crítica dos alunos que têm religiões contrárias àquela que ele professa, o professor ele tem que falar, tem que expor aquilo. Ele não pode criar tipo uma redoma e ficar ali dentro, eu sou neutro, eu não sou nada, eu não sou. Não, você fala, mesmo que você sofra crítica. Porque muitas vezes se você fala, eu sou espírita. Aí tem um aluno, eu vou orar para sua alma, sabe? Jesus, você. E muitas vezes até os pais, né, pode ter preconceito contra determinado tipo de religioso. O professor é espírita? O professor é ateu? Ele não acredita em Deus? Eu vou tirar você de escola? Gente, em que mundo que nós estamos, né? A minha religião não vai definir a qualidade de ensino que eu vou passar para o meu aluno. A qualidade do meu aluno independe do que eu acredito ou não, se eu acredito em Deus ou não, da religião que eu tenho ou não. O que eu não posso é querer impor minha religião ao aluno. Agora, a questão de ensinar é um talento que a pessoa tem, de você conseguir adaptar, fazer uma transposição daqueles conhecimentos científicos de uma forma que o aluno consiga entender. Poxa, isso me pareceu tão difícil no início, mas agora é tão fácil, professor. Eu tive tanto medo dessa matéria. Eu já tive aluno que eu estudei um ano com a professora e não consegui entender isso. E o senhor, em uma semana, me fez entender. Ou em um dia. Por quê? Porque depende da forma como você ensina, gente. Então, pessoal, tenham cuidado com o que falam. Não queiram impor suas convicções políticas, ideológicas. Não queiram impor religião também. Tenha muito cuidado. Pode haver até uma discussão na sala sobre a questão de religião. E aí, você, qual religião? Quais são os pontos positivos que tem na sua religião que você pode apresentar aí? Minha religião é assim, assado, né? A minha religião, ela e você, sua religião? Aí, fala sobre sua religião. E sempre aconselhando para que ninguém critique o outro, né? E aí vocês vão acabando criando aquela questão de um ouvir o outro e respeitar a religião dos outros. Dizer assim, não é porque eu sou dessa religião que eu sou melhor que o meu colega, não, entendeu? Embora muitos pastores, muitos líderes religiosos passam a ideia de que isso é muito forte no público evangélico, vou falar a verdade. Porque eu também já fui evangélico e eu sei que os evangélicos têm muito preconceito com relação a algumas religiões de origem africana, né? Tipo, e espíritas, né? Kardecistas. Eles consideram que essas pessoas, eles na concepção deles, né? Então cria até uma barreira, né? Mas há muitos evangélicos que são bem complacentes, eles entendem e respeitam, né? Eu tenho um amigo, né, eu tenho amigos de várias religiões, entendeu? E os mais tolerantes mesmo são né? Alguns são muito tolerantes, outros já são mais. Tudo depende da maturidade da pessoa dentro da religião, porque religião também é maturidade, sabia? A pessoa que entra na religião, ela entra com uma cabeça assim, tipo assim, oh meu Deus, isso, aquilo, papá, a questão doutrinária. Depois, quando ele começa a amadurecer, ele começa a perceber que ninguém convence ninguém através da rejeição, através da crítica, jogar na cara do outro que a religião dele é falsa.
Nós convencemos as pessoas através do nosso procedimento. Se a minha religião está me fazendo ser uma pessoa boa, aquela pessoa que não tem uma religião, de repente vai ter o interesse de saber, poxa, ele tem tal religião e eu vejo que ele tem uma segurança, paz. Sabe de uma coisa? Eu vou à religião dele para ver se eu consigo ter essa segurança. E se for lá e ele perceber que isso vai trazer, tudo bem. Você não precisa impor nada, né? Se uma pessoa perguntar por alguma coisa, pedir uma ajuda espiritual, você dará. Mas se a pessoa não pediu nada, você não tem que chegar e falar, ei, olha aqui, você tem que tal, vai na minha igreja que você vai, tal, você tem que ir, você está no caminho errado. Gente, e mesma coisa é a política, gente. Nós estamos vivendo uma situação de polarização política absurda. Eu vejo a coisa mais ridícula brigas de política, briga de instâncias de poder. Meu Deus do céu, a cabeça dos nossos adolescentes estão assim, ó. E muitas vezes os próprios pais acabam, né, impondo aquilo à cabeça dos adolescentes, obrigando-os a seguir aquela linha de pensamento que ele tem, né? E irmão brigando contra irmão, brigando com irmão, desentendimento entre famílias. Eu já presenciei isso e ocorre. Eu não dou trela. Se vier falando de política para mim, eu falo, ó, meu voto é secreto, eu voto em quem voto, você não precisa manifestar seu voto, entendeu? Entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Mas vamos aí continuando aqui. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque hoje eu fui. O meu objetivo desse vídeo foi passar um pouco da minha experiência para vocês e para dizer que eu ia mostrar até minhas. Ai, ai. Gente, vocês vão estar só fazendo simulado, né? Eu prometi mostrar aqui e eu vou mostrar. Eu sei que muitos poucos chegarão a esse ponto do vídeo, né? Porque eu falei demais e experiência é sempre bom a gente estar passando para vocês, tá bom? Então, para vocês entrarem assim, na questão de avaliação, é só vocês irem nos ícones aqui, olhando, né? Exercícios e avaliações. Graças a Deus, meus simulados serão feitos em casa. Não sei as AV, né? Vamos ver como é que vai ser a V. Minhas avaliações, vocês vão aqui para um link externo, tá? Não vai ser dentro do Sava vai ser dentro do Sava, mas vai ser em outro link, tá bom? E vamos lá, eu não sei porquê, né? Só esses caras que entendem de programação aí, eu inclusive estou estudando até um pouco aí de programação aí para ver, gente, porque, ó, professor, por favor, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a questão do professor estar se atualizando. Esse professor de quadro e giz, de folhinha, de atividade de folhinha, isso aí no futuro vai acabar. Essa metodologia aí de quadro, giz, folhinha, né? Vai acabar, gente, né? Nós estamos na era aí da geração 4. Não sei, por aí. Então nós temos que nos modernizar, temos que aprender sobre. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo meu, que eu quero tentar abrir a mente de vocês para esse lance aí. E nas próprias matérias de pedagogia, de quem está fazendo licenciatura, vai ter essa questão aí da questão aí de trabalhar com o ensino informatizado, a questão das tecnologias, né? Vamos lá, então. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aí. Eu fiz hoje correndo os simulados de manhã, achando que eu iria obter, né? E eu realmente, não vou dizer que eu fui péssimo, né? Mas a gente ganha 2 pontos, não é? E eu consegui 1,5 ponto em cultura clássica, contribuições linguísticas, tá? Só consegui acertar 7 questões só. Aqui em língua inglesa, prática oral e escrita, olha, eu achei que iria ser muito bom, assim. Mas, olha, esse negócio de achar é um problema, né? Por quê? Porque
Era um assunto assim muito bobinho, né? Geralmente é a parte de inglês assim bem fundamental quando você vai se apresentar numa entrevista de para emprego. E eu achei que consegui um 6. Aqui em linguística, praxis, né? Essa linguística aqui é complicada, porque ali eu tive que entrar no grego, no latim, de onde partiu a nossa amada língua portuguesa, né? Lá no Lácio, né? Então aí o século I, né? Onde o latim, né, começou a se fortalecer, né? E acho que Roma invadiu a Grécia, os gregos se tornaram, a Grécia se tornou colônia dos romanos, os romanos acabaram absorvendo muito da cultura dos gregos. E aí eu tô dando uma aula para vocês, né, mano? Então eu tirei 80 aqui e tirei 5.1.5, né? Isso aí já dá uma ajuda pra caramba aí. Eu posso tirar até 45 na prova que eu já tô 45. 4.5, né? Na prova, com mais 1.5 vai dar 60, vai dar 6, que já possibilita. E aqui tem produção textual também, que foi uma matéria que eu achei que iria muito bem, né? Que ensina aí como produzir um texto, parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão. Papai, isso aqui é muito importante, sabe, pessoal? Vai ajudar muito na questão da produção quando vocês forem construir o TCC. Então é uma matéria ótima, produção textual. Acho que todos os cursos têm essa questão da produção textual. Não sei do ensino técnico, né? Acho que tem sim, porque a língua portuguesa é muito importante saber como produzir textos, tá? É, então, pessoal, e eu estou estranhando, por quê? Porque o simulado olha só, o simulado 2 já abriu para mim. Eu acho que isso aqui é um erro, um bug que está no sistema. Eu vou até fazer um requerimento, porque esse simulado não é agora, não era para abrir agora. E já abriu o segundo simulado para mim, tá? Eu nem vou fazer porque não quero tirar a mesma nota, não. E também a matéria de currículo não está aparecendo aqui, ó. Só está aparecendo as quatro. Mas eu também fiz uma coisinha aqui que eu não vou nem falar para vocês, não. Fiz uma transferência, depois voltei de novo e deve ser isso que está acontecendo. Gente, um abraço para vocês. Se dediquem, estudem. E quando vocês acharem que estão preparados para fazer o simulado, esse primeiro simulado, tentem tirar os 2 pontos, porque aí vocês não vão precisar mais estudar para simulado, não precisa fazer o simulado 2, tá bom? E desculpe aí se eu falei demais. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão do professor que tem que estar se atualizando com relação, saber usar os recursos midiáticos, né? Para suas aulas, porque a tendência agora é essa. E é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado pela paciência e que Deus esteja com todos. Amém.